Amém, meu irmão, minha irmã. Então, hoje nós vamos trazer uma reflexão sobre um mal que tem afligido muitas pessoas. Vamos falar um pouco sobre angústias e também sobre depressão. O teor dessa ministração hoje, nós não vamos trabalhar o que pode causar essas angústias, não nessa profundidade, entenda. Não dá para explanar a fundo com um pouco de tempo que nós temos, mas eu quero trazer uma palavra de motivação para você e uma palavra para que você encontre em Deus e na Bíblia motivos para continuar a caminhar. Motivos para aceitar e receber essa paz de Deus que exerce todo o entendimento, que guarda seu coração, seus sentimentos em Cristo Jesus. O intuito dessa ministração é isso. Eu já quero que nós já vamos dar uma volta em alguns textos. Abra em Salmos 142, a partir do versículo 3, nós vamos ler só o versículo 3. Nós não vamos permanecer neste salmo, mas eu quero começar aqui. Salmo 142, versículo 3. Peço que você tenha paciência hoje, por ser um assunto muito delicado. Nós vamos bem devagar, amém, irmãos? Diz assim: Quando esmorece em mim o meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Essa versão é a versão da King James, eu vou ler de novo. Quando esmorece em mim o meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Estados assim no caso da depressão, é como se você estivesse caminhando, percorrendo o seu caminho, e lá na frente estivesse uma armadilha preparada para você. E no decorrer do seu caminho, você não percebeu que essa armadilha estava preparada. A depressão é como algo súbito que vem na vida de uma pessoa. E é como se ela caminhasse e tivesse um buraco escondido no meio de um caminho, e de repente ela cai e fica toda embaraçada. No Salmo número 142, o salmista fala sobre isso. E essas armadilhas que a vida vai preparando para nós, elas podem vir de duas maneiras: ou por mim mesmo, ou pelo inimigo da nossa alma. João capítulo 10 fala que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a ação do diabo na nossa vida, e ele pode e faz isso acontecer com pequenas coisas. Já viu aquela frase que as pessoas às vezes fazem, uma tempestade num copo d'água? Então, às vezes um copo de água, essa coisa pequena, ele pode transformar isso em algo grande, que vai afetar os seus sentimentos, as suas emoções. Como diz o salmista, o espírito vai ficar fraco, amorecido. Eu quero que você fique com isso. O diabo ele vem para isso, irmão, para matar, roubar e destruir a sua vida. Fique com isso, tá bom? Agora você vai abrir no texto que nós vamos debruçar sobre ele, que é Salmo de número 116. Eu disse para que você possa ter um pouco de paciência. Nós vamos caminhando em alguns textos. Salmo de número 116. Nós vamos começar a ler. Nós não vamos ler o Salmo inteiro, mas nós vamos ler o versículo 3 somente agora. Salmo 116, vamos ler o versículo 3. Diz assim:
laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. O texto pode estar aparecendo aí para você. E ele começa dizendo que laços de morte me cercaram. Esse sentimento do salmista nesse primeiro verso, ou nesse pedacinho desse verso, ele relata como se ele estivesse em uma prisão. E eu quero que você fique com isso, porque o Edi, Deus usou a boca dele hoje como uma palavra profética para a sua vida, que se encontra nesse sentimento de prisão. Eu fiz questão de anotar, ele disse: seja livre. Seja livre. Essa palavra profética, receba ela na sua vida, no momento do louvor ali, eu estou reafirmando essa palavra. Esse sentimento que o salmista tinha, era como laços de morte, estivesse sendo aprisionado, sua alma aprisionada. E eu posso falar como se o seu corpo também estivesse aprisionado. Pessoas que vivem no estado depressivo, seja ele qual for, seja um estado leve ou um estado crônico mais avançado, não sentem estímulos nenhum demais de vida, nenhum tipo de motivação, se sentem sem vida, como se a morte estivesse caminhando ao lado da pessoa. Ela não tem vontade mais de levantar. E eu quero, desde já, quebrar aqui um possível preconceito que pode haver quando as pessoas falam assim: mas as pessoas que têm Deus ou que estão na igreja não podem passar por isso, é algo demoníaco, é uma falta de fé. Sabemos que os motivos da depressão são vários motivos que podem causar um estado depressivo, tanto de origem orgânica, pessoas que já mexeram com drogas, alcoólicos, pessoas que tiveram perdas. Então são muitas causas que podem levar uma pessoa para esse estado depressivo. Nós não vamos generalizar que é algo demoníaco, que é uma falta de fé da pessoa, uma falta de comunhão. Não, existem N motivos para levar uma pessoa a ter momentos de angústia, como o salmista está dizendo aqui, angústias do inferno. Mas eu quero trazer que em Deus, com Deus do nosso lado, nós podemos sair de todas essas situações. Eu quero fazer uma pausa para lembrar sobre os medicamentos. Os medicamentos são para fortalecer o seu corpo e a sua mente, são para aumentar os níveis, talvez, de hormônios, como serotonina, enfim, outros, que vão te ajudar, que vão te dar um ânimo, que vai fazer com que o seu corpo reaja. Mas esses remédios, eles não alcançam a sua alma. Esses remédios, eles não alcançam a sua alma. Só quem alcança a nossa alma é Jesus. Vamos caminhar aqui. Então, quebrando esse preconceito, tá, irmãos? Dentro disso, eu quero trazer uma frase, está aqui no celular, de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores. O seu nome está no livro Heróis da Fé, que é um livro ótimo que eu te aconselho. E ele foi um grande pregador, pregador, escreveu vários livros, ministrações importantíssimas para nós. Ele disse assim, ele passou por um estado depressivo fortíssimo, mas ele não parou a sua vida, ele continuou. E ele disse assim: o meu ânimo estava tão abatido, que eu poderia chorar durante 1 hora inteira, como uma criança, e ainda assim não saberia por que chorava. Esse sentimento, essa depressão, ele tira o brilhar da vida. E a pessoa se encontra num quarto escuro, sem ter, às vezes, um pingo de esperança.
Mas também nós vamos ver com esse salmista que, nesse salmo de número 116, que a vida dele foi mudada. Vamos caminhando aqui, tá? Depressão, ela não tem um escrúpulo. Ela alcança tanto grandes como pequenos, doutores como analfabetos, ricos como pobres. Não tem uma classe que ela não alcance. Então não existe a pessoa que tem às vezes uma condição financeira maior. Não existe. Pode vir na vida de qualquer pessoa, qualquer idade, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Vem para destruir, causando um aperto na garganta, falta de sono, falta de apetite, insônia, tirando a paz, tirando o foco de vida, não te mostrando pequenos atos de felicidade, situações que podem trazer prazer e felicidade. A pessoa não tem isso mais. É um laço de morte, como o salmista disse aqui, angústias do inferno. E olha, ele caracteriza esse tipo de angústia que ele fala assim: cair em tribulação e tristeza. Uma vida atribulada, e eu quero trazer essa palavra como uma aflição e uma inquietação de espírito, uma alma inquieta, mas somatizando isso, trazendo isso para o corpo, é como se a pessoa estivesse num estado de morto. Escute isso. Estado de tristeza e de tribulação. E hoje essa angústia que o salmista fala, nós conhecemos isso hoje como depressão. Eu quero trazer mais um autor. Eu estou lendo um livro muito importante e eu quero aconselhar você que está passando por isso. É o livro de André Solomon, que fala o demônio do meio-dia. E eu quero pegar só uma frase desse livro, que ele fala que quando a pessoa está nesse estado depressivo, o único sentimento que resta é a insignificância. Esse autor deste livro, ele passou por um processo longo de depressão, e ele falou que o único sentimento que restou na vida dele é um sentimento de insignificância. Uma autodesvalorização das suas qualidades. Você começa a se desvalorizar, você não vê um valor mais de vida. Você se vê com um estado de impotência totalmente, estado de insignificância. O salmista fala que laços de morte, esse estado pode avançar a tal ponto da pessoa tentar tirar a própria vida, de tentar se destruir. Os índices de suicídio hoje superam os de assassinato. E uma das grandes causas, talvez seja a maior causa de suicídio hoje, são pessoas que passam por um estado depressivo. Pessoas que não encontraram mais um motivo de vida. Se eu posso caracterizar esse salmista, talvez ele chegou nesse ponto, de não encontrar um motivo mais de vida. Mas há uma grande diferença de algumas pessoas para quem escreveu este salmo. A pessoa que escreveu esse salmo conhecia o que Deus podia fazer. Se você conhece o Senhor e sabe o que Ele pode fazer, corra para Ele no nome de Jesus. E o que tem te deixado assim? O que te deixou nesse estado de angústia, de tristeza, esse estado depressivo? Foi algo que aconteceu externo, que veio de fora, uma situação de perda, não sei. Às vezes um pecado, uma falta, algo que você fez, responsabilidade sua, seus atos. Sobre essa questão de pecado, isso nós vamos ser conduzidos a uma culpa muito forte, uma culpa crônica. E eu quero te dizer, eu quero falar sobre culpa. Só abrir um parênteses aqui para falar sobre culpa. E preste atenção nisso. Não deixe que a sua culpa seja maior que a graça de Deus. Não deixe que a sua culpa seja maior que a graça de Deus.
a graça sempre vai sobrepor a culpa. Sempre. Descanse nos braços do Senhor. O sangue de Jesus foi derramado para cobrir os nossos pecados. Não tem para que você estar nesse sentimento de culpa. E isso te deixando triste e mais triste. Olha isso. Quando nós mergulhamos na angústia do inferno, a nossa percepção da verdade ela é deturpada. Eu quero passar para um outro quadro que vai linkar esse quadro depressivo. Uma consequência desse quadro depressivo é porque a depressão ela mexe com o tipo de visão que eu tenho do mundo agora. É diferente do que eu tinha antes. No versículo 11 de Salmo 116, o salmista diz assim: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Versículo 11 vai falar sobre isso. Ele disse: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Esse estado de perturbação que o salmista estava, que ele se encontrava, corrompeu a maneira que ele enxergava as pessoas e o mundo. Às vezes, as decepções e frustrações, elas vão gerar sofismas em nós. O que são sofismas? É uma mentira com uma carinha de verdade. É algo que eu instituí na minha vida com consequências de decepções e frustrações, que isso agora é verdade, eu enxergo desse jeito. Porque se aconteceu comigo, eu estou ferido, traumatizado, e agora eu estou enxergando dessa maneira. Olha o que o salmista fala: todo homem é mentiroso. Nós sabemos que muitas pessoas mentem, mas não são todas que mentem. Então agora, eu não sei o que gerou essa tristeza, essa angústia na vida do salmista. Mas talvez seja que ele confiava em algum amigo, não sei. Se ele está dizendo, se ele caracterizou um pecado sobre a mentira aqui, dizendo que todo homem mente. É como se eu estivesse dizendo assim: todas as pessoas são falsas. Porque eu tive um problema com alguém que foi falso comigo, agora eu enxergo o mundo, eu enxergo as pessoas como falsas. Eu não me abro para as pessoas, porque eu tive agora, eu passei por uma situação, e agora essa situação agora fez com que eu enxergasse o mundo totalmente desse jeito. Todas as pessoas são falsas. Às vezes você encontra alguém de mau caráter, e aí você fala agora que todo mundo não presta. Porque essas decepções criaram sofismas, mentiras, mas que você viu que elas têm cara de verdade, porque você passou por uma situação ruim, conflitante na sua vida. Vai pegando aí, tem mais coisa. O problema é como se você dissesse agora que nada é bom o suficiente, nada presta, porque você colocou as suas expectativas tão altas, ou em alguém, ou em uma situação, ou no seu emprego, ou no curso que você estava fazendo, ou na sua família, nos seus pais, e essas expectativas não foram supridas da maneira que você queria, e agora toda essa expectativa, todo esse desejo que você tinha agora não tem mais e não presta, acabou. E o problema que isso pode gerar é que pode chegar num ponto em que você não confiar mais na palavra de Deus. E isso pode te tornar uma pessoa totalmente pessimista e, pior ainda, uma pessoa cética, que não acredita em milagres, que não acredita que Deus pode todas as coisas, que a sua situação pode mudar. Não se entregue às situações traumáticas na sua vida. Coloque elas diante de Deus. Sofismas são alimentados pelos nossos traumas, onde eu vou conduzir a minha vida tendo por base todo esse quadro de mentira. Quais são os seus sofismas?
quais são as mentiras que você inventou para você mesmo, para você não encarar a realidade. Eu quero toda situação, todas as perguntas, você encontra a resposta aqui na palavra. Tudo você encontra aqui. E eu quero ler um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 10. Esse eu quero que você abra, porque é um texto chave. E eu vou ler este texto em 2 versões, tá bom? Para que haja um entendimento maior. Porque hoje, dentro desta palavra, aquilo que o Edi falou, é a palavra que ele liberou aqui, profética na sua vida, para que você seja livre. Você também vai ser livre desses sofismas, dessas mentiras que você inventou para você mesmo. 2 Coríntios 10, 3 a 5 fala assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Eu vou ler uma outra versão, a versão da King James, diz assim, para facilitar o entendimento: porquanto, embora vivemos como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir sofismas. Destruímos vãs filosofias, as maneiras de pensar, olha isso, e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Olha o poder da palavra de Deus na sua vida. Olha isso. Destruindo filosofias, sofismas, maneiras de viver que você estabeleceu na sua vida em decorrência aos fracassos, às derrotas, às frustrações. Existem armas em Deus, elas são de Deus para destruir todo esse trauma que está te levando às angústias. E toda a arrogância de tentar levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Quando eu começo a conhecer a Deus, essas coisas vão deixando da minha vida, dominando todo o pensamento carnal para torná-lo ele agora obediente a Cristo. Seu pensamento está errado? Pois é, o que a palavra de Deus está dizendo é que você tem que levar ele para obedecer a Jesus. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Tem um jeito sim. E um dos jeitos da gente sair deste quadro depressivo, quadro de angústia, como a palavra fala, angústia do inferno, uma dessas maneiras é manter um relacionamento com Deus. Se você não mantém, eu quero te dizer que uma das coisas que o salmista fez foi orar. E no versículo 4 ele disse assim, invoquei o nome do Senhor, e ele disse, ó Senhor, livra-me a alma. No versículo 7 ele fala assim, volta minha alma ao teu sossego. O salmista sabia aonde ele deveria orar. A alma dele estava afundada. E ele fala que a minha alma volte para o teu sossego, Deus. Livra a minha alma. Talvez o Salmo de número 23 estivesse escrito nesses dias, no tempo que ele escreveu este Salmo de 116, eu não sei, mas talvez ele pensou neste lugar de descanso. E eu preciso ler isso. Olha isso, Salmo 23, versículo 2, o Senhor tem falado muito comigo neste Salmo, principalmente no versículo 2 e 3, olha isso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes,
leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Você que está vivendo este período de tristeza terrível na sua vida, de uma angústia crônica, de um estado depressivo, você precisa entrar neste lugar de descanso. Escuta isso. Existe um lugar preparado em Deus que vai descansar a sua alma, e esse lugar chama pastos verdejantes. Dentro desses pastos verdejantes existem águas de tranquilidade. Já viu quando começa a chover, que está bem de noite ali, que começa aquela chuvinha, que você escuta, está tudo caladinho, só aquela chuvinha, você não dá aquela sensação de tranquilidade? Nossa, é tão bom dormir, descansar, vendo, né, com aquele barulho de chuva. Tem gente que coloca aplicativos de chuva, de barulho de chuva, e coloca lá para dormir, dá aquela sensação de tranquilidade. Essas águas de tranquilidades vai trazer descanso para a sua alma, e fora que neste lugar, nos pastos verdejantes, Ele refrigera a nossa alma, irmãos. Existe um lugar, e olha, as canções de hoje foram excepcionais. Ele cantou que uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. O lugar aonde você precisa ficar todos os dias é esse lugar de descanso. A sua oração tem que ser focada neste lugar de descanso, dizendo: Senhor, livra minha alma desses sentimentos, livra minha alma das minhas angústias, esconda-me em Ti, faça com que eu entre e possa repousar nesses pastos verdejantes. Deixa eu ficar neste lugar. Você sabe quem toma conta desses pastos verdejantes? Você sabe esse versículo de cor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai pastorear as pessoas que estão nos pastos verdejantes. Talvez o salmista sabia desses textos, porque ele fala: volta minha alma ao teu sossego. Existe um sossego em Deus, existe um sossego em Deus, e está nesses lugares, nos pastos verdejantes. Amém? Segura isso aí, tem mais coisa, tem muita coisa. No versículo 6, olha o que ele passava, gente. Olha o que ele passava. No versículo 6 ele fala assim: achava-me prostrado e Ele me salvou. As orações que ele estava fazendo, que o salmista estava fazendo, as orações dele levaram Deus a fazer uma ação na vida dele. Ele se achava prostrado no chão. Olha a ligação. Pessoa no chão, laços de morte, prostrado. Mas ele fala: Ele me salvou. Ele me salvou. Versículo 8, ele fala assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa. Quando você começa a orar, quando você começa a ter relacionamento com Ele, olha o que Ele faz. Livra a pessoa da morte, a alma dela desse sentimento de luto. Tira as lágrimas dos olhos e não deixa que os seus pés vacilem, não há queda, a pessoa não cai mais. Quando eu começo a orar, quando eu começo a colocar as minhas queixas, suplicando o tempo inteiro em Deus, Ele é Pai, e a Bíblia fala, Jesus falou: olha, quando o Pai terreno você pede um pão, Ele não vai te dar uma pedra, quanto mais Deus. Deus quer o melhor para a sua vida, meu irmão. Comece a orar, comece a clamar, comece a suplicar. Você vai ver as coisas mudando. Versículo 10, e preste atenção numa coisa: nos momentos de oração, você vai ainda lutar com esse estado depressivo de angústia. Mas olha o que o salmista explica para nós no versículo 10. Eu cria, ainda que eu dissesse para mim: estive sobremodo aflito. Vou parafrasear:
para te ajudar o entendimento. Eu estava crendo em Deus, mesmo que a minha alma, eu estava sentindo aflição, eu estava no meio da tribulação, sofrendo, chorando, angustiando. Eu cria nas minhas orações, porque eu sei em quem eu tenho crido. Entenda isso. Você vai começar a orar, talvez as coisas não vão mudar de início, mas creia. O salmista creu e as coisas mudaram. Eu estou encerrando já, só tenho 2 textos para ler. O versículo 9, eu estou quase encerrando com este texto. O versículo 9, olha isso, diz assim: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Você sabe o que é isso, irmãos? Se o David estiver me assistindo, esse é o versículo do David. Sempre falou que amava esse texto. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andar na terra é passar por tudo que você tem que passar, é passar por aflições, problemas, situações conflituosas, mas é passar na presença de Deus, é caminhar nessa terra, na presença de Deus, inabalável, firmes, constantes. É isso que o texto está falando. Olha, eu vou andar na presença de Deus, mas eu vou andar na terra. E Jesus falou: vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ser humano é estar sujeito aos sentimentos humanos. O problema é quando a nossa alma fica presa nesses sentimentos conflituosos, de tristeza e de angústia. É quando a minha alma fica presa nos problemas, é quando eu não entrego esses problemas para Deus. Eu li no início, o Salmo de número 25, versículo 15, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, é estar com os olhos fixados em Deus. Falei isso semana passada, na quarta-feira. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Você quer viver isso, irmão? Você quer viver isso na sua vida? Primeira coisa, primeiro conselho que eu te dou: pega tudo e entrega em Jesus. Vou fazer menção de outro verso de uma canção que o Edi cantou aqui. O teu nome é vida e esperança em mim. Está morrendo? Jesus é vida. Está sem esperança? Jesus é esperança. O teu nome é vida e esperança em mim. Esperança em mim. Você está cantando só por cantar? Começa a profetizar essas canções na sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero finalizar com chave de ouro. Este texto de 2 Coríntios 4. Irmãos, eu não estava pensando neste texto e fazendo essa ministração hoje. O Senhor disse assim: uma pessoa escreveu sobre as diferenças de sentimentos. E eu preciso contar esse texto para você. 2 Coríntios 4, versículo 7. Preste atenção. Diz assim: o apóstolo Paulo vai falar sobre a sua fragilidade. Eu vou pausando aqui, tá? O texto. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aqui ele fala sobre a fragilidade. Para que a excelência do poder, pausa, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, a ação do poder, da mudança, da transformação, do mover, seja de Deus e não nossa. O que ele está dizendo com isso? Eu posso me ajudar até um certo ponto.
a excelência do poder que vai agir na minha vida não parte de mim, ela vem de Deus. Por isso que o salmista teve êxito na angústia dele, porque ele terceirizou isso para Deus. Ele foi para Deus, porque a excelência do poder de mudança e transformação está em Deus. Quando eu entendo isso, recebo isso, aí entra a chave de ouro aqui, ó. Em tudo nós somos atribulados, existem tribulações, mas não somos angustiados. Olha isso, quando a excelência do poder está em Deus, que eu reconheço isso na minha vida, eu vou passar por tribulações, mas eu não vou ficar angustiado. Está entendendo isso, irmãos? Eu vou passar por tribulações, mas eu não vou ficar angustiado. Você pode falar assim, mas como que isso pode acontecer? Passar por adversidades e tribulações e não ser angustiado, quando eu creio que a excelência da ação dele vem dele, o poder vem dele, não de mim. Vamos mais. Perplexos, mas não desanimados. Sabe o que Paulo está falando aqui? Assustados, com medo, assustados, perplexos. Isso me assustou, mas não me desanimou. As coisas vêm para assustar, para trazer medo em você. Não sinta medo, mas não desanima. E aí eu quero trazer aqui um texto de Josué capítulo 1. Josué tinha acabado de receber todo o povo de Israel. Moisés tinha morrido, irmãos. Josué estava com a carga de quase 2 milhões de pessoas. Você acha que Josué não tremeu nas bases? Ficou com medo. Por isso que o Senhor falou assim, ser forte e corajoso. Eu vou estar contigo. Ele ficou com medo, mas o Senhor estava lá, dando força, dizendo assim, filho, tenha coragem. E coragem não é o avesso do medo. Coragem é mesmo sentindo medo, eu vou levantar e vou caminhar, porque eu estou crendo em quem disse para mim ter coragem. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Quando nós estamos sofrendo perseguições, nós nos sentimos solitários, sentimos sozinhos, acuados. Quando Saul perseguiu Davi, Davi foi para o deserto, achou uma caverna e ficou lá. Mas hora nenhuma ele se sentiu desamparado, porque ele acreditava que a excelência do poder que traria mudança para a vida dele estava em Deus. Abatidos, mas não destruídos. Perdeu a luta? Está vivo? Está no chão? Não morreu? Não foi destruído? Pastor, eu perdi. Levanta a cabeça e anda. O diabo não destruiu a sua vida. Ele pode ter te tentado matar, pode ter roubado algumas coisas de você, mas ele ainda não destruiu. Você pode estar abatido, mas você está vivo. E se você ainda está vivo, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Trazendo sempre toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E eu quero que Jesus manifeste no seu corpo. Levante você dessa cama. Te faça enxergar novos horizontes. Possa te motivar. Que Ele possa trabalhar nas suas imaginações, nos seus pensamentos. Que Ele possa reagir, ter uma ação no seu corpo. No nome de Jesus. Amém, irmãos?
Queria trazer essa reflexão para você hoje, para que você pensasse um pouco nisso e te dizer que se você está vivo, tem solução. Se você está vivo, tem solução. Peça ajuda. Vai para Deus e peça ajuda. Nós temos pastores aqui na igreja que podem te ajudar. Nós temos irmãos que podem te ajudar. Eu estou me colocando à disposição para te ajudar no que você precisar. Não sofra sozinho. Se você pegou alguma coisa do que eu disse aqui hoje, eu tenho certeza que você vai começar a pensar diferente. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você. Eu preciso que você não faça a mínima ideia de quem está nos assistindo hoje, Jesus. E as pessoas que estão nos assistindo podem vencer também. Ao ponto deles falarem essa frase que está nesse texto aqui: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez para comigo? Pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Jesus, eu peço que eles possam sentir isso, que eles possam viver isso, que o Senhor os tire deste laço de morte, dessa prisão, em nome de Jesus, que eles possam ver a porta aberta, destrancada, com o Senhor do outro lado chamando, como o Senhor chamou Lázaro: sai para fora. Eu lanço essa palavra profética: sai para fora, meu irmão, sai deste estado, seja livre, em nome de Jesus. Que os seus pensamentos sejam levados cativos a Jesus, que os seus sentimentos sejam levados cativos a Jesus. Senhor, eu oro, eu quero ver mudança na vida dessa pessoa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Tem jeito para você.